Dipelnet, internet banda larga e telefonia fixa, sua conexão com o mundo. Na semana passada, a Gabriela Hurtado, lá de Curitiba, mostrou um pouco pra gente de depoimentos e também de como funciona o método da terapia da constelação. Muita gente ficou curiosa, interessada em saber mais detalhes. E o interessante que a gente quer mostrar para vocês hoje é que já há bastante tempo existem em Cascavel profissionais que trabalham com isso e que estão capacitados para fazer a terapia da constelação para melhorar muitas coisas na sua vida. Um desses profissionais é o Jair Salvador, que realmente salva, eu acho, muita gente que está deprimida. Boa tarde, Jair. Boa tarde. Fala no microfone, por favor. Ok. Que bom que você veio até aqui para tirar algumas dúvidas. A gente quer até deixar o telefone aberto para ligações. Você que tiver alguma pergunta para fazer, faça. Aproveite a oportunidade, combinado? Jair, primeira coisa, eu preciso entender como que você se forma um consolador. Isso. Um constelador. Constelador, Constelador, exatamente. da constelação. Então, o curso de constelação, da forma como eu fiz, foram 10 módulos e mais um módulo internacional. Eu fiz no Instituto em Curitiba, né, no Anauê Teinô, e este instituto utiliza este método. Tem algumas instituições que utilizam assim um curso em sistema de imersão, né? Eles ficam um período estudando, 10, 15 dias, e o constelador sai formado. No nosso caso, nós fizemos módulos, né? Cada módulo tem um tema, por exemplo, profissões, saúde, né? E esses módulos são feitos sempre nos finais de semana e tem mais ou menos a duração de 3 dias. Então, nesses módulos você, além de receber a teoria, você constela já em grupo, né? Você tinha feito alguma faculdade antes? Por exemplo, a pessoa muitas vezes confunde com trabalho de psicólogo. Não é necessariamente trabalho de um psicólogo. Qualquer profissional pode fazer. Minha formação acadêmica é administração de empresas, né? E eu sou reikiano e essa terapia de constelações, ela pode ser trabalhada por qualquer pessoa desde que tenha essa formação. Então ele vai entender todo o método, como funciona, e ele é, na verdade, eu gosto de me autodenominar consultor sistêmico. Então você faz uma consultoria para o sistema desta pessoa. O sistema seria basicamente a família, né? É você que define se eu tenho que fazer a minha terapia individualmente ou em grupo? As duas têm a mesma finalidade. Algumas pessoas preferem fazer individual e outras em grupo. O grupo, ele expõe um pouco mais a pessoa. A individual, quando é um problema muito íntimo, então as pessoas preferem o individual. Embora a eficácia é comprovada nos dois métodos. No grupo, qual é a alternativa para não se sentir constrangido? O ideal é participar primeiro dos grupos como trabalhando para os outros. Então você vai começando a se ambientar e automaticamente você se sente confortável de colocar a sua questão. Você percebe a seriedade dos grupos. Todos que vêm no grupo, eles têm uma finalidade em comum. Então não é o objetivo de ninguém ficar julgando os outros, né? Como funciona a dinâmica para quem perdeu os VTs da semana passada? Então, a terapia de constelação, ela se baseia em 3 pequenas leis: pertencimento, compensação e ordem. Então nós sempre percebemos dentro do sistema da pessoa qual das leis está em desarmonia. Muitas vezes tem as 3. Como você percebe? Só se a pessoa falar? Então toda vez que você tem uma queixa, a gente analisa qual é a dinâmica que está atuando, né? Então vamos dizer assim, uma pessoa vem reclamando para você que ela não se encontra na profissão. Dentro da constelação nós sabemos que a profissão, ela tem energia feminina. Então nós vamos na linhagem da mãe, nós vemos qual é a ruptura que houve nessa linhagem feminina. Quantas sessões a pessoa precisa de terapia para se sentir bem, se sentir melhor? Nós temos a ideia é o seguinte: cada tema que a pessoa traz, naquela sessão é visto. Então, nós geralmente chegamos na situação, a pessoa enxerga o que está acontecendo e aí sim, o movimento é que depende dela. Então, o movimento é sempre o sim. Eu entendi e agora eu faço minha mudança. Vou colocar em prática. Exatamente. Eu conversei com uma amiga da Gabi também, que fez a terapia da constelação. Ela disse: Eunice, antes de você ter filho, faça a terapia da constelação para você limpar a matriz. O que significa limpar a matriz? Tanto eu quanto meu marido, claro. Casal. Exato. Então, dentro da constelação nós percebemos que nós repetimos muitas vezes a história dos nossos ancestrais.
Isto é uma situação que nós percebemos, nós repetimos justamente por lealdade a esse clã. Então nós fomos criados dentro desse clã e nós viemos como se fosse com um programa de fábrica. Então nós repetimos isso. E muitas vezes a situação que a sua mãe teve com relação aos filhos ou a sua sogra, você pode repetir dentro do seu sistema, até alguns problemas mesmo. Então muitas vezes quando você limpa isso, quando você trabalha isso, os seus descendentes recebem uma liberação, assim como você também. Quanto tempo eu tenho que fazer de terapia? Você disse que é algo instantâneo, que mesmo numa sessão eu posso me livrar daquilo que está me incomodando. Exatamente. Mas assim, de orientação mesmo que vocês dão, para que a pessoa seja uma pessoa melhor? O que a gente percebe é que as pessoas que vêm até nós, elas sempre vêm com um tema. Então aquele tema é trabalhado naquele momento e muitas vezes, depois disso, a gente faz um acompanhamento de como essa pessoa está indo. Mas não necessariamente repor esse tema de novo, porque não existe constelação errada. Até hoje ninguém identificou uma constelação que deu errado. A pessoa só vai, de repente, mudar de problema. Exato. Ele vai, é como se fosse um nozinho, né? Nós chamamos de emaranhado no sistema. Então lá tem um pequeno nozinho. Quando você vai trabalhar aquele tema, você elimina aquele nó. Daí vai para o próximo. Até onde você consegue eliminar todos os emaranhados do seu sistema. O que as pessoas estão fazendo ali? Elas estão quietas? Esta é realmente uma constelação, né? Então é uma constelação em grupo, onde é como se fosse não é um psicodrama, mas é como se fosse um psicodrama. Cada um ocupa um papel. Então, se nós vamos trabalhar para você, uma questão relacionada ao seu pai, nós vamos colocar representantes para você, para o seu pai, para os seus irmãos e para a sua mãe, por exemplo. Essas pessoas... Como numa peça teatral. Como numa peça teatral. Essas pessoas vão encenar o teatro da sua vida, mesmo sem conhecê-la. Você deixa tudo muito claro para a pessoa, ela consegue pegar ali no ar o que está acontecendo e que ela tem que mudar? Você só coloca o tema. As pessoas é que entram em sintonia com o campo ciente, que a gente chama, que é um campo onde todas as pessoas conseguem interagir. A gente acredita que seja dentro do subconsciente de cada um, e as pessoas começam a agir conforme os membros da sua família. Elas se identificam com aquilo ali. Isso, e até vão percebendo gestos. o que há de errado. Exatamente. Então o seu pai, por exemplo, mesmo que a pessoa não o conheça, o seu pai, a pessoa que é representante do seu pai, começa a ter as atitudes do seu pai, gestos, e até muitas vezes a fisionomia da pessoa fica muito parecida. Quem tem trauma de alguma coisa também pode se livrar dele dessa forma? Com certeza. A gente olha sempre por onde começou isto, né? Então dentro da constelação nós podemos perceber aonde começou. Muitas vezes eu tenho dentro de mim um trauma que não começou comigo, começou nos ancestrais. E que a pessoa carregou para cá. Exatamente. Oi, tem alguém na linha que é lá de Dois Vizinhos. Boa tarde, Dois Vizinhos. Todo mundo que está nos assistindo lá no Sudoeste. Oi, quem fala? Boa tarde. Quem está falando? É a Lori. Oi, Lori. Lori. Isso. O que você tem para perguntar? Que tipo de pergunta você tem para fazer? Eu gostaria de saber se tem alguma pessoa que tem algum vício. Tu poderia, nessas sessões ali, eu chamo, porém que eu não sei como me explicar melhor, mas tem como se recuperar? De vícios. Vícios. Então, vamos utilizar o exemplo da bebida, né? Dentro da constelação, a bebida sempre tem a ver com a energia feminina também. Então, o Hellinger, inclusive, cita nos livros dele, quem bebe é bebê, quem bebe demais, né? Porque ele começa a gatinhar, ele rasteja, precisa ser levado pelos outros e ele precisa beber, né? É o leite da mãe, na verdade, né? Então, sempre com visão a vícios, a gente procura sempre com quem ele está rompido. Mas essa pessoa tem que chegar lá com a mãe para que isso seja feito ou não? Não, qualquer pessoa do sistema pode trabalhar essa energia, né? Vai mudar a mãe também? A mãe vai sentir alguma diferença? Você muitas vezes constela uma pessoa você constela o seu sistema e as pessoas da sua família que fazem o movimento, mesmo sem você contar. Através das suas atitudes. Exatamente. Você muda e o mundo muda junto contigo. É esse que é a grande sacada. E o grande problema nosso é que nós queremos mudar as pessoas, mas nós não saímos do lugar.
Então, quando nós começamos a fazer o nosso movimento, todo o sistema se movimenta. Por isso, muita gente fala assim, fulano briga muito comigo, mas se você mudar o teu jeito de ser, o teu hábito de falar grosso, ou de ser, a outra pessoa vai começar a falar mais suave contigo também. Então, muitas vezes, tem que partir da gente mesmo para que a coisa funcione. Com certeza. Então, a constelação, por exemplo, essa pessoa que pediu, a esposa ou a mãe, ela pode trabalhar essa pessoa indiretamente, mesmo que ela não queira vir. Fantástico, então tá dado o recado. Você trouxe aqui 3 livros, a Gabi me disse que antes de começar a terapia leu muito, passou um ano quase estudando tudo. Por que é importante você conhecer um pouquinho, saber um pouco de informação, para já ter uma noção do que vai ser feito? Então, o Constelador, o curso é muito fácil de fazer. O grande problema é as dinâmicas que atuam e a sensibilidade que você precisa ter para acessar aonde está realmente o problema. Então, para quem vai fazer a formação, é praticamente uma faculdade feita em um ano. Então, são vários livros, a matéria é muito extensa, né? Tem muitas publicações, mas para quem está começando hoje, quer entender mais de constelação, eu indicaria constelações familiares, né? Que tem todas as ordens, né? Ordens do amor, que a gente chama, as 3 pequenas leis, né? Ou então, estas constelações familiares em sua vida diária. Essa primeira que eu mostrei aqui. As constelações familiares em sua vida diária. Ok. E esse último? Este aqui, ele já é de um nível um pouco superior, ele fala muito sobre a terapia. Isso já seria mais indicado para quem vai realmente fazer o curso. Então, é a prática das constelações familiares. Um detalhe, isso é visto como terapia, mas nós trabalhamos também com constelações organizacionais. Uma empresa, ela atua da mesma forma que um sistema familiar. Então, muitas vezes você coloca uma constelação para uma empresa com representantes, inclusive para esta empresa. E muitos problemas administrativos são resolvidos, muitos problemas essa empresa, por exemplo, não está vendendo, ela tem algum problema está com bloqueio nos negócios. Exatamente. Não vai pra frente. E a gente muitas vezes consegue enxergar onde está vindo isso, de onde está vindo. Jair, muito bom, obrigada por ter vindo. O contato dele a gente passa por telefone. Se você quiser procurar na internet também, Jair Salvadori é o nome do Jair, que trabalha aqui em Cascavel com a terapia da constelação. Muito obrigada mais uma vez.